Graças e paz a todos os irmãos, quem está nos acompanhando pela melodia, também pelo YouTube, Deus abençoe. Hoje vamos falar sobre promessas. Promessas. Capítulo 12 de Gênesis diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Abra sua Bíblia agora, no capítulo 21 de Gênesis. 21, diz assim, capítulo 21 do Gênesis: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando nasceu Isaque, seu filho. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos ao teu nome, gratos ao Senhor, porque pela oportunidade de estarmos falando mais uma vez da tua palavra, e por termos a certeza que as tuas promessas estão sobre as nossas vidas. Ó Deus, nesse dia, nessa noite, nós queremos pedir, Pai, que essa mensagem chegue aos ouvidos dos teus servos, e que ela fale mais que as nossas palavras, Pai, e que o teu nome seja engrandecido. Obrigado, Deus, por estarmos aqui em igreja louvando ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Promessas. Quem já teve uma promessa de Deus na vida? Levanta sua mão assim. Quando eu era antigo, eram essas palavras, né? Deus de promessas. A gente cantava: Deus de aliança, Deus de promessas. E esses dias eu tomei piegas, lembrando dessas canções antigas da minha época, e pensando nas promessas de Deus, né? Como Deus faz promessas nas nossas vidas, e quão descrente é essa geração por promessas. Talvez nós aprendemos demais, talvez nós estudamos demais, talvez nós ficamos céticos demais em acreditar que Deus, ou que alguém possa cumprir algo na nossa vida. É triste chegar a essa conclusão, mas nós vivemos uma época que as pessoas têm dúvidas se Deus de fato pode fazer algo por nós. E Deus tem falado comigo esses dias, eu tenho falado isso na célula, falado sobre promessas, que Deus ainda é um Deus de promessas, Deus de aliança, Deus que cumpre em nós aquilo que Ele quer. E para fazer essa mensagem, essa meditação sobre promessa, nós vamos no nosso pai da fé, que é Abraão. Abraão, aqui no capítulo 12 de Gênesis, é onde começa toda a construção das promessas de Deus sobre o povo de Israel, que ainda era, né, ali no nosso patriarca. E Deus começa a falar através da vida de Abraão a mim e a você. E a primeira coisa que eu gosto de pensar em Abraão, que ele é um herói, né? Lá na galeria do capítulo 11 de Hebreus, ele está lá, que é um herói da fé. E por que ele é um herói? Se você parar para pensar nos nossos dias de hoje, o que é ser herói? Hoje é muito comum as pessoas dizerem que herói é o homem de ferro, super-homem, sei lá, homem-formiga, coisa mais bizarra do mundo, mas tem isso hoje em dia. Formiga é um homem, é um herói, Mulher Maravilha. Na minha época os heróis eram Abraão, Davi, Sansão. Eu fui criado assim, e de fato nós não tínhamos muito acesso à cultura, né? Não que a cultura seja ruim, mas o meu acesso, quando eu não sei se isso foi bom, se foi ruim, eu estou aqui hoje na presença de Deus, mas muitos estão também, a gente era muito limitado no acesso. Então não existia essa história de Vingadores, os nossos desenhos eram Pica-Pau, Pato Donald, Pateta, eram essas coisas. Quando assistia, porque em casa não tinha televisão, eu ia para casa do meu tio, assistia televisão, saía de lá corrido, porque ele não gostava que eu fosse lá. Mas não tinha televisão em casa. E a gente convivia muito isso. Eu lembro de criança, aqueles papel xilofone, passando assim, explicando a história de Moisés e de Abraão e por aí vai. Então os heróis da palavra de Deus, os heróis da Bíblia,
eles são heróis, não por aquilo que eles têm de força, né? Eu já vi gente pregando sobre a criptonita dos heróis, mas, na verdade é coisas humanas mesmo. Abraão era um homem, basicamente isso. E qual que é a diferença de Abraão para qualquer outro homem? Porque Deus escolheu ele, isso. Não tinha muito diferencial em Abraão. Deus olhou para esse cara e falou: você vai ser, de você vai nascer nações, gerações, gerações. Mas Abraão, ele teve atitudes importantes nesse processo, porque a promessa foi feita para ele aqui no capítulo 12, e a Bíblia fala que nessa época ele tinha em torno de 75 anos, está aqui no texto que nós lemos, né? Quando diz aqui, no verso 4, diz assim, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E a palavra diz que ele sai, né? Ele toma uma atitude de risco. Se você for parar para pensar, o convite de Deus para Abraão não é um convite mais simples, porque era do tipo: eu tenho promessa para você, mas primeira coisa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão teria que confiar que Deus estava trazendo o caminho certo para ele. Abraão, você acha que ele fez tudo certo? Abraão foi corajoso, Abraão foi legal, só que ele não cumpriu uma coisa. A Bíblia fala, Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela. Ele fala: não, vou sair da terra, mas eu vou levar Ló comigo. Afinal, ele é meu parente, ele pode ir, a promessa vai ser de Ló também. Abraão já começa errando na indicação. E a gente sabe que Ló trouxe um problemão para Abraão no meio do caminho. Por quê? Ló foi para umas terras lá, chamadas Sodoma e Gomorra, e começou a ter muito problema. E Abraão leva ele, e Abraão segue esse caminho, e tem os problemas, mas com um olhar no Senhor, ele consegue, ora pela vida de Ló, não tem solução, toda a história de Ló não cabe aqui, mas ele consegue continuar. Lá na frente, esse primeiro erro de Abraão, de não largar totalmente a sua parentela e ir para esse outro lugar, ele tem um outro erro muito sério, que envolve caráter também, ou envolve outras questões, né, bíblicas, que não se fala. Mas Abraão, ele, uma decisão com a sua esposa, ele já velho de idade, afinal, ele recebeu as promessas, ele tinha 75 anos de idade. Ele resolve ter filhos com uma concubina, Agar, né, o capítulo 16, e ele resolve ter esse filho com ela após Deus prometer filhos, porque ele estava de idade já. Então nós vemos que Abraão, por mais que ele foi corajoso, ele sai da sua terra, ele sai da sua terra em busca de algo novo em Deus. Abraão também, ele comete alguns deslizes que são humanos. Isso tem uma lição enorme para a nossa vida, porque às vezes a gente recebe uma promessa e a gente acha que a partir de hoje as coisas vão acontecer tudo naturalmente, e não são assim. As coisas não vão acontecer naturalmente. Nós vamos acertar, nós vamos errar, não importa que nós não saiamos do propósito, mas nós vamos errar. Amém? É normal errar. É normal nós, no meio do caminho, encontrarmos pedras e essas pedras nos atrapalharem. É normal, às vezes, a gente tomar decisões que não são decisões acertadas, mas não é normal a gente esquecer da promessa que Deus fez na nossa vida. O problema é que muitas vezes nós tropeçamos em pedras e achamos que por causa desse tropeço a promessa se acabou. Mas lembre-se, quem prometeu foi Deus. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu a mim e você. Então no nosso caminho de promessa de um ministério, promessa de uma vida próspera, promessa de um casamento. Por falar nisso, hoje um grande amigo nosso está recebendo a promessa, o Leandro e a Ruby estão casando, nesse momento já estão casados lá em Juiz de Fora. É maravilhoso ter isso, promessa de um casamento, de uma família abençoada, promessa de prosperidade, promessa de alcançar locais que você nunca imaginava. Isso é de Deus para a sua vida. E parece que nos dias de hoje é errado você ter promessas, mas eu quero te dizer, as promessas que estão sobre a vida de Abraão estão sobre as nossas vidas. Promessas de bênçãos, promessas de prosperidade, promessas de alcançar locais que você nem imagina, para levar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Enfim, nessas promessas nós erramos, nós caminhamos, nós temos problemas, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele continua olhando para mim e para você como aquele que recebeu a promessa.
Porque quando Deus me prometeu e prometeu a você algo, Ele não olhou a sua condição, ou melhor, Ele olhou a sua condição de pecador, de vil, uma condição de alguém que não tem privilégio, de alguém que não tem condição moral de receber essa promessa. A palavra diz lá em Romanos que todos nós éramos destituídos da glória de Deus, ou seja, não há valor algum em nós. A palavra diz que a graça, lá em Efésios 2:9, que a graça vem sobre nós, por quê? Para que nós não nos gloriemos. Vou dar exemplos. Você cria seu filho na casa de Deus, ensina ele o bom caminho, você traz ele, leva ele na célula, você traz ele na igreja, traz o Ponte Jovem, faz CNC, faz CMC, batiza, faz trilho de crescimento, cresce nos seus pés, vendo todo dia. Menino, você cuida, você faz, você dedica. No final lá, 17, 18 anos, ele sai da presença do Senhor. Aí vem a sua cabeça assim: aonde foi que eu errei? Você não errou, essas coisas acontecem. A Cris pregou aqui, a vida não é linear. E muitas vezes, quando a gente faz, a gente chega, o nosso filho está na presença de Deus, a gente ainda fala: nossa, eu acertei na criação. Na verdade, não fomos nós que acertamos na criação, foi a graça de Deus que sustentou ele. Quando nós começamos a colocar sobre Deus a responsabilidade daquilo que é sucesso ou insucesso na nossa vida, nós começamos a ter uma vida leve. Essa semana eu estou ouvindo uma música lá do Felipe Vilela. Ele fala assim: a vida é leve, João, e os percalços faz parte. A vida é leve, João, e os percalços faz parte. Quando você vive em Deus, a vida fica leve. Porque você não está querendo em troca daquilo que você faz, você está recebendo de Deus um dom que é gratuito, muda tudo. Tem gente que quer ter ministério, e ele se esforça ao máximo, não é errado, tem que se esforçar. Lá em Timóteo diz que é grandes, que bom, né? É maravilhoso aquele que deseja ao episcopado, né? Ter o ministério. Mas às vezes a gente acha que as coisas vão acontecer pelo nosso esforço. Mas não é. As promessas de Deus, elas são estabelecidas para os filhos de Abraão. Nós vamos ver, o que imputou justiça a Abraão não foi a sua força, foi a sua fé. A sua certeza que Deus faria, mesmo errando. Mesmo certo disso, Abraão, ele comete seus problemas, apesar de ele tomar decisões muito, muito boas, ele erra no meio do caminho. Aí eu te convido a vir lá comigo no capítulo 21, de Gênesis, que a gente leu. Aos 100 anos Deus dá a ele quem? Isaac. No capítulo 12, ele tinha 75 anos, e Deus disse: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. De 75 para 100 são quantos anos? 25 anos, na velhice. 25 anos Abraão aguardou a promessa de Isaac, por 25 anos, né? Tem gente que não está aguardando a promessa 6 meses, um dia. Por 25 anos, Vitória, Abraão tinha aquela expectativa que Deus mandaria seu filho. E aos 100 anos Sara concebeu a Isaac. E aí Abraão fez tudo certinho, circuncidou o menino, né? Aqui diz, ó, circuncida o menino, faz tudo que o Senhor tinha ordenado. E Sara comemora no verso 6 do capítulo 21, e disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria mamar a filhos, porque lhe deu um filho na sua velhice? E a palavra, ela é maravilhosa, porque Abraão naquele momento, eu imagino quão feliz era Abraão. Quão feliz foi Abraão ao receber Isaac, o filho da promessa. E a palavra fala, se você continuar lendo, o verso 8 do capítulo 21 diz que cresceu o menino, foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E olha que interessante, Abraão, Vinícius, ele celebrou a vitória, né? Talvez tinha a música da Damares tocando um dia, bênção.
Mas Abraão estava radiante, o Mariana. Mas certo dia, Deus fala assim: Abraão, tudo bem? Capítulo 22. Vou ler, porque é melhor que as minhas palavras. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. O que Abraão disse? Eis-me aqui, Senhor. É muito fácil dizer eis-me aqui, Senhor, porque o Senhor é o Deus em quem confio, o Senhor é o Deus em quem eu recebo as minhas promessas. Imagina você, diante de uma grande vitória. Esses dias os meninos estavam lembrando, e eu estava lembrando também, quando eu vendia coxinha na rua. Maurinho falou isso comigo, quinta-feira na cela. Falou: o Fradinho te conheceu, você vendia coxinha. Eu falei: é verdade, eu vendi coxinha como é que chama? Aquela coisinha de isopor. Eu vendi coxinha na rua. O povo não acredita nisso não, mas eu vendi coxinha. Aí eu vendia coxinha pro Fradinho, no João Wilson, e foi muito legal no dia que que isso ficou para trás. Eu consegui outras coisas na minha vida, prosperar na minha vida, foi muito legal. Abraão foi tipo isso. O cara sofreu, rodou, arriscou, foi empreendedor, né? A gente pode dizer assim, que ele largou tudo. Aí, mano, Deus fala assim: Abraão, felizão, né? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, radiante, né? Filho crescendo. Deus vira para ele e fala assim: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O que Abraão faz? Levanta de madrugada, pega 2 moços e vamos para o monte. Ele leva o filho dele. Eu acho que Abraão já tinha tempo com Deus suficiente para saber do que se tratava. Interessante, né? Aí diz assim, verso 3: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Obediência de Abraão. Obediência. Vai no tal lugar, e Abraão vai. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, que era o filho dele, iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos subindo o monte. Verso 7: então falou Isaque a Abraão e seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Estranho, né? Talvez Isaque já tinha experimentado, né, o ritual, que era adorar o Senhor, tinha que queimar incenso, madeira, mas faltava o cordeiro. E Abraão olha para ele, estou lendo a palavra para não fugir as palavras aqui, isso é exatamente como diz a palavra. Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Nós estávamos falando isso na cela outro dia, Maurinho falou assim: eu duvido que ele contou para Sara isso. Eu duvido que ele contou para Sara que ele subiu um monte para matar o filho dele. Na prática, o filho era o cordeiro, Tiago. O bem mais precioso de Abraão, tudo aquilo que ele tinha orado, toda a promessa que Deus tinha feito, era o próprio filho para ser entregue lá no monte, cara. Sabe, tudo isso se aplicar nos nossos dias, que a gente conquista na vida, é como se Deus falasse assim: eu quero fazer um teste contigo, quem é maior na sua vida? Se é a sua conquista, se é o seu trabalho, se é o seu sucesso, se é tudo que você tem, ou se é eu sobre a sua vida. Sabe a história do filho que a gente cria a vida inteira, a gente acha que ele vai caminhar no Senhor, e caminha no Senhor, glória a Deus. Eu admiro aqui pastor Davi, pastor Reinaldo, todos os filhos estão aqui, mas não é mérito do pastor Davi, não é mérito do pastor Reinaldo. A gente tem que começar a entender que o sucesso que nós temos não é mérito nosso, nós só fazemos a nossa obrigação. Se você levanta cedo, se você trabalha, se você faz isso, se você busca informação, querido, é sua observação, é sua obrigação. Quem dá a vitória, quem dá o sucesso, quem abençoa, é Deus, é Jesus, é Jesus. A Bíblia fala que o sol nasce para todo mundo. Pelo fato do sol nascer para todo mundo tem que fazer a sua parte. Mas nós, filhos da promessa, cremos
que Deus dá o crescimento no nosso trabalho, e Deus faz o nosso trabalho expandir, Deus faz nossos filhos expandirem, Deus faz o nosso casamento acontecer. Quantas pessoas que do nada casam, porque Deus é Deus de promessas. Quando nós passamos a entender isso, nós não vamos ter dificuldade em subir o monte, porque nós sabemos que o monte é o monte da provisão. E eu vou confirmar isso para você nos textos do Novo Testamento. Abraão, quando ele sobe, Abraão é pai da fé, porque ele entende que Deus era maior que Isaac na vida dele. Quando nós pegamos isso, nós podemos aplicar na minha e na sua vida. Deus é maior que a nossa conquista, Deus é maior que a minha esposa, Deus é maior que os meus filhos, Deus é maior que eu mesmo. A Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a honra, a Ele seja todo o louvor. Deus é o Deus que promete e cumpre na minha e na sua vida. Se eu trabalhei, é porque eu fiz a minha parte. Entenda que Deus de promessa não quer dizer que você tem que ficar parado, deitado em casa, esperando receber a glória do Senhor sobre a sua vida. Você vai receber unção, louvor, mas emprego você tem que correr atrás. Eu sou de uma geração que os irmãos falavam assim: eu vou viver pela fé. Era bizarro, porque eu falava assim: mãe, como é que é viver pela fé? Os caras saíram pregando, vivendo pela fé. Viver pela fé, irmão, acordar todo dia cedo, saber que você tem uma agenda grande para cumprir, chegar no final do dia e você falar assim: Deus, obrigado que o Senhor me deu condição de cumprir isso aqui. É acordar todo dia, fazer a mesma coisa, todo dia correr atrás. A galera aí do vestibular não cai de mão beijada na universidade, não cai de mão beijada no trabalho, não cai de mão beijada no casamento. Já vi gente que é assim: estou esperando Deus mandar a varoa. Irmão, Deus não vai se meter com coisas civis. Você que não aprimora sua capacidade de interação com as irmãs, não. Você que não aprimora sua capacidade de conversar, né, de tomar coragem, chegar: ô irmã, você é a varoa do meu jardim. Você que não cria coragem, não. Para de ser manso, irmão. Para de ser manso e falar: Deus, o Senhor vai trazer. Não, irmão, isso é nosso. Subir o monte é a gente que tem que fazer. A provisão vem no meio do caminho. É você chegar diante da varoa e falar: varoa, Deus tem uma promessa diante de nós, e nós vamos crescer juntos, nós vamos fazer isso. Nós, da onde está vindo isso? Falou: ai, Deus me disse. Eu vejo tanta gente desnorteada, por exemplo, em relação ao trabalho, jovens: eu preciso de um trabalho, preciso disso, preciso capacitar, irmão. Precisa fazer. Tem épocas que você precisa parar. Sabe quem eu estava conversando? De eu vender coxinha, cortar cabelo, de eu entender que eu tinha que estudar, de eu começar a estudar para a graduação, até terminar o doutorado e ser concursado. Isso foram em torno de 12, 13 anos. Que eu acordava todo dia com a mesma coisa na cabeça. Todo dia. Eu trabalhava, na época que eu cortava cabelo, os meninos compravam moto. E minha grana dava para comprar uma moto. Eu falei: gente, eu vou cortar cabelo a vida inteira? Não que seja ruim, era bom, mas meu salão não era chique igual do Pablo, não. Era no bairro. E eu falei: cara, eu vou investir nos meus estudos. Eu pegava todo o dinheiro que eu ganhava, pagava curso de inglês, né, e pagava a faculdade. Fiz 2 anos e meio de faculdade em Viçosa, porque eu não passei no primeiro e no segundo vestibular. Depois eu entrei, transferência na universidade, mas eu paguei. Pegava todo o dinheiro que eu ganhava, R$800 no mês. E era assim: se eu abrir o salão, funcionava. Não, se eu não abrisse, não funcionava. E eu trabalhei numa garagem, eu abria e fechava o salão todo dia, desmontava. Eu tinha 17 anos. E eu preciso mudar, eu quero outras coisas e tal. Quando eu terminei o doutorado, eu tinha 29 anos. Quando eu entrei aqui na FIA, eu tinha 30. Aí, 13 anos, acordando todo dia pensando a mesma coisa. E era engraçado, porque eu cortava cabelo, falava com a galera: vou fazer mestrado, vou fazer isso. O pessoal ria de mim, me chamava de doido. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que correr atrás. Subir o monte, Lucas, é o nosso papel. A provisão vai vir de Deus, daquilo que não pode. Você está subindo cheio de fé, cheio de alegria: eu vou subir o monte, eu estou indo lá,
não tenho Isaac, não tenho cordeiro não, mas eu estou subindo, porque Deus falou, eis-me aqui, eu vou subir. E o seu filho fala, cadê o cordeiro? E a palavra diz, que Abraão, lá em cima, verso 9, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, olha que interessante, vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Qual que é o lugar que Deus lhe dissera? O lugar da promessa. Não tire o seu olho da promessa, não tire, cara, não tire o olho da promessa. Essa história de inglês é engraçada. Na época eu fazia inglês no REC, porque era R$50, eu pagava na faculdade, tinha uma promoção, um esquema, eu fazia inglês a R$50, eu fiz 5 anos de inglês. Aí na época eu falei, caraca, fazendo inglês, né, e tal, aí ia lá, conjugar o verbo to be, né, na escola pública a gente só conjugava, eu só vi o verbo to be, não passeava disso não. Quinta série, verbo to be, sexta série, verbo to be, sexta série, to be. Eu falei, gente, inglês é só isso aqui, né? Aí eu fui aprender inglês e tal, e sempre acreditando que no futuro eu ia utilizar isso, sempre acreditando que ia usar. Esse que é o ponto, cara, você fazer acreditando que um dia você vai usar, você vai lá e faz. Mas eu lembro que a galera falava assim, pô, mas tá barato, o curso na época era uns R$300, eu pagava 50, não, eu vou fazer, eu me apertava, comia menos cachorro quente, eu rodei 2 anos com a mesma calça jeans, cara, minha avó me zoava, para com isso, menino. Eu falei, não, eu não preciso comprar também não, que eu vou usar essa calça jeans aqui. E usava, cara, mas acreditava demais que aquele troço ia fazer sentido no futuro, e hoje faz todo sentido na minha vida. Então assim, eles estavam no lugar que Deus lhe dissera, tem um lugar que Deus te disse, tem promessa sobre sua vida. Se você está buscando um ministério, tem promessa de Deus na sua vida, vai para esse lugar, onde disse, vai para o caminho da oração, no caminho do relacionamento com Deus. E eu quero ainda falar ainda mais sobre prosperidade sobre a sua vida. Parece que a gente vive uma época que é contra isso. Não, gente, vocês podem ser prósperos, né? A teologia da pobreza hoje, ninguém pode ser próspero, Deus quer abençoar a sua vida para você abençoar outras pessoas. Então Abraão foi para o lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Ou seja, ele pegou a promessa, jogou em cima do altar, e estava gritando para todo mundo, isso aqui é maior, Deus é maior que o Isaac. E a palavra diz que estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, para matar o filho. Ele ia cumprir isso, mas eu tenho certeza, que ele tinha no coração, que Deus ia providenciar o cordeiro. Confiança de Abraão, e a palavra diz, que o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei, que temes a Deus, e não me negaste o seu filho, teu único. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o cordeiro, e ofereceu-lhe o holocausto em lugar do seu filho. E sabe qual o nome que ele deu para aquele lugar? Moriá, o monte. O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Abraão, ele entendeu que quem prometeu era maior que as circunstâncias da vida. Vamos abrir aqui, abra comigo Romanos capítulo 4. Eu quero começar a caminhar para encerrar essa palavra, curta e grossa na sua vida. Creia no Deus de promessas, mais que naquilo que você recebeu. Diz assim, Romanos capítulo 4, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão deu um passo de fé no Deus de promessas. Quantas vezes nós não recebemos promessa, né, irmão? Promessas de... Eu não estou falando de promessa de profecia, não, que alguém coloca a mão na sua cabeça e chora. Mas da Bíblia. Leia a Bíblia, cara, cheio de promessas na nossa vida.
ela é melhor que a caixinha de promessas, que você entende a promessa. Promessa de paz, promessa de alegria, promessa de prosperidade, promessa de saúde, promessa de que nem a morte vai te separar de Jesus, que nem a morte vai te vencer, promessas. Hoje eu estava vendo o Gilberto, que esteve aqui, que a Amanda compartilhou um rios dele, ele falando que alguns ateus, Gilberto Araújo, uns professores, colegas ateus, chegaram diante dele e falaram assim: cara, como é que você, professor de história, antropólogo, acredita em Deus? Bizarro. Você vai acreditar em um Deus, assim, uma fé meio louca? Ele falou: beleza, vamos disputar nossa fé então, vamos fazer uma competição. Aí ele, beleza, eu acho que os caras chamaram ele, alguma coisa assim, e ele conta. Vamos fazer o seguinte, o Gilberto dizendo para os colegas acadêmicos: me traz aqui algum traficante que o ateísmo converteu, ele deixou de ser traficante, ele passou a ser uma pessoa pacífica. Aí o pessoal falou: eu levo uns 5, que Deus mudou a vida e hoje é crente, louva ao Senhor, e deixou de ser traficante. Ele falou assim: traga aqui para mim pessoas depressivas que se converteu ao ateísmo e elas foram curadas. Ele falou: eu te trago tanto você quiser aqui, umas 500 pessoas, sei lá, 600 pessoas que foram convertidas ao Senhor Jesus Cristo e nunca mais teve depressão. Traga aqui para mim pessoas que se converteram ao ateísmo, deixaram as drogas. Eu te trago aqui milhares de pessoas que foram convertidas ao Evangelho e elas nunca mais usaram drogas. Traz aqui para mim alguma questão que o ateísmo se fez maior que o Evangelho. E ele conclui: o Evangelho de Jesus, ele é de fatos. Os fatos do Evangelho, eles provam muito mais que qualquer dúvida que existe científica. E ele dizendo que a ciência se baseia na razão, o Evangelho se baseia na fé. E a palavra diz que Abraão creu na promessa. Ele creu e por isso foi-lhe imputado justiça. Crer é um ato de resistência nos dias de hoje. Crer, cara, que Deus é capaz de mudar a sua vida, de prosperar. Eu não estou falando de não fazer o seu trabalho, eu estou falando de acreditar que Ele está acima dos nossos esforços. Ele está acima de qualquer coisa que eu possa fazer. Eu já disse aqui, e falo mais uma vez, quando eu estava em Juiz de Fora, teve um menino que fez um TCC, que ele estava fazendo estudo nas consciências, pessoas com câncer. E ele disse que as pessoas que criam, estudos provando que aquelas que criam, elas venciam a doença muito mais que aquelas que não criam. Nós temos duas opções na nossa vida: crer ou ser ceticista. Crer ou não crer em Deus. Eu te dou a opção nessa noite de crer naquele que entregou seu filho por amor a mim e a você, a caminhar com Jesus. Abra Hebreus 11, capítulo 11, Hebreus. E eu vou encerrar. Se o menino do louvor quiser vir cá, por favor. Hebreus capítulo 11. Vamos falar lá dos heróis da fé. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Verso 8. Hebreus capítulo 11, verso 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra das promessas, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e dar à luz já fora da idade, enquanto deve ser fiel para que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Esse texto é tão maravilhoso, porque ele diz que Abraão recebeu, Vitória, as promessas que ele nem viu. Abraão morreu. Lucas capítulo 19, abra. Esse trecho falou tanto comigo no meu coração esses dias. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, leia na sua casa, fala sobre Zaqueu o publicano. E a palavra é tão maravilhosa, que lá no final, quando Zaqueu, Jesus vai na casa de Zaqueu, se relaciona com Zaqueu. Sabe o que diz, Vinícius? Jesus disse a Zaqueu o seguinte, e disse-lhe Jesus, hoje, verso 9, hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Abraão não viu Zaqueu convertendo ao Senhor, não viu o homem corrupto se convertendo ao cristianismo. Ele não viu, Lucas. Abraão não viu o dia que você aceitou Jesus. Abraão não viu o dia que você teve um encontro com Jesus. Mas essa promessa da sua salvação estava imputada a Abraão. A fé, ela move tempos, ela move tudo, porque quem prometeu está acima dos tempos. Eu quero te trazer uma palavra hoje no coração, de certeza, que Jesus está trabalhando em seu favor. Nós somos uma geração que a gente critica muito, dizendo que esse tipo de palavra é triunfalista. Quero que você saia daqui sabendo que você é amado por Deus. O Deus de promessa tem promessa na sua vida. Promessa de prosperidade, promessa de saúde, promessa de vitória, promessa de um casamento abençoado. A minha avó sempre me disse o seguinte: meu filho, quando você casar, você vai ter uma esposa especial na sua vida. E ela sempre declarou isso para mim: Deus vai te mandar uma esposa especial, uma pessoa especial. E eu tenho um casamento abençoado. E nessa noite eu quero declarar aqui pessoas especiais na vida de vocês. Se vocês teve um relacionamento ruim, Deus vai mandar relacionamentos bons. Se você está em expectativa de um trabalho, eu só quero te dizer, suba um monte, porque Deus tem vitória para a sua vida, um balde de bênção sobre a sua vida, esperando. Creia que você vai além, não pelas suas forças, mas por aquilo que Deus pode fazer por você. E Ele pode. Ele pode. Sem Deus, nada nós podemos fazer. As promessas estão de pé. Promessas de restauração de vida. Promessas de saúde, amém? Promessas de cura. Cura espiritual, cura física. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Sua batalha diária, continue fazendo, continue trabalhando, continue dedicando, continue orando, continue buscando. Não desista, não desista. Continue arrumando os utensílios, faça o altar, o cordeiro virá e você receberá a promessa. Você receberá a bênção. Não desista do Senhor, não desista de crer. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é o Deus que restaura a sua vida. Deus é o Deus que cura a sua vida. Deus é o Deus que abre portas onde não tem. Deus é o Deus que faz de tudo, move tudo para aquele que Ele ama, a ponto de entregar o seu filho. E nessa noite essa palavra é para você que nos ouve pela melodia, que nos ouve pelo YouTube, que está aqui na igreja, que precisa de um reforço, que Deus é Deus de promessa. E sua vida está em Cristo. Se você está passando por aflição, por um momento de dúvida, hoje é o dia da certeza.